Que confusão! Babel significa confusão. Gênesis capítulo 11. Versículos de 1 a 9. Estamos agora numa humanidade pós-dilúvio. Não sabemos exatamente quanto tempo depois do término do dilúvio isso aconteceu. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para expor esta palavra, aplicar para os dias de hoje tão distantes desta época aqui, mas a Tua palavra é eterna e podemos aprender lições, se não todas as que aplicariam no próprio evento, mas lições cheias de princípios para o nosso dia de hoje. Afinal de contas, Tu continuas sendo o mesmo Deus e os homens continuam sendo os mesmos pecadores, até Tu encerrares esta fase da existência humana. Que o Teu Espírito nos ajude a entender aqui, aprender e aplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos num só local, resistindo à ideia de se espalharem, e agora eles deixam claro esta rebeldia, querendo fazer uma torre que chega até o céu. A ideia aqui talvez não seja além de que signifique muito alta, só isso, não é que eles achavam que iam entrar nos céus mesmo, literalmente e tal, muito alta para mostrar poder, para ser visível de onde quer que seja, ou de onde quer que fosse. E é fácil observar três atitudes dos homens, todas ruins. Primeira, sede de poder. Edifiquemos para nós uma cidade. Tornemos célebre o nosso nome. Veja o que estava na cabeça desse povo. Segundo, desprezo a Deus. Deus sumiu dos planos deles. Falem nada sobre Deus, uma torre para nós ficar célebre, nós. E rebeldia clara a Deus, que Ele mandou encher a terra antes do dilúvio e depois. Não vou ler lá, mas está lá em Gênesis 9:1. Depois do dilúvio, Ele repetiu a ordem para Noé agora. Só 8 sobraram da raça humana. E Ele disse: enchei a terra, espalhai-vos, vão. E os homens não, vamos concentrar, só o contrário do que Deus tinha mandado. 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. A ideia de descer aqui é uma ideia antropomórfica. Deus não precisa descer para lugar nenhum para saber o que está acontecendo, mas uma ideia de que Ele veio examinar como se estivesse no local, prestando muita atenção naquele ponto específico. Não há quem segure mais. Os homens não haverá mais. Se eles fizerem isso que eles estão querendo fazer aqui, eles vão ficar sem rédeas.
Claro, não está falando aqui do poder de Deus, que sempre é uma rédea, mas se entregues a si mesmos, com este plano aí, rebeldes contra mim, querendo celebridade, querendo nome, querendo poder, querendo coisas grandes e grandes, não vai dar certo. Então podemos ver aqui já o homem insaciável na busca de mais poder, mais conforto, mais conhecimento das coisas, aplicar aqui conhecimento, inclusive com tijolos e betume, óleo, petróleo, mais progresso, mais tudo, só não queriam mais Deus. Quanto menos Deus, melhor. E esse é um pensamento que vem ao longo da história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo. Deus é muito exigente, cheio de mandamentos, de critérios. Ele quer sempre mandar. Sempre. Ele quer estar no comando. Ele não nota que isso atrapalha os nossos planos. Afinal de contas, nós temos nossos planos. Temos direito, a vida é minha, a vida é nossa. E ele o tempo todo interferindo, intercedendo. Que coisa! E como os homens têm planos, sempre pensando em fazer alguma coisa a mais. E com aquele espírito arrogante que eles estavam ali, estavam indo para um ponto perigosíssimo, uma vida totalmente sem rédeas e sem restrições. E Deus olhando tudo. Já havia destruído a humanidade inteira, menos 8, de uma maneira terrível, afogados, dilúvio, inundação. E Deus não queria fazer isso de novo, e disse que não faria isso de novo, pelo menos por água. Alguma providência Deus queria tomar, uma intervenção com propósito duplo. Primeiro, castigá-los pelo pecado, pela desobediência deles, rebeldia deles. Segundo, de alguma forma, usando de misericórdia para poupar a raça humana e preservá-la. Não queria mais destruir a raça humana. O que Deus vai fazer? 7 e 9, voltando a Gênesis 11. Vinde, desçamos, Deus falando ainda, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Desse modo o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu, esse é o sentido do termo Babel. Confundiu, confusão. O Senhor, a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Obviamente vocês notaram o plural. Vinde e desçamos, confundamos 2 vezes o plural. Isso já havia sido feito em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, eu já expliquei. Na época, a única explicação com respaldo bíblico para este fenômeno é a doutrina da Trindade, não desenvolvida no Velho Testamento, embora já presente, latente em algumas passagens, e muito mais evidenciada no Novo Testamento, apesar de que o nome Trindade não exista na Bíblia, o nome Trindade. Mas é óbvio que existem 3 pessoas divinas em um só Deus. É um mistério, mas ficou muito claro isso no Novo Testamento. E Deus então mostrou o seu poder de uma forma muito criativa e muito curiosa. Não desceu o fogo do céu, não provocou guerra entre eles, pelo menos naquele momento, não provocou doenças, que ele também já fez muito, assim. Desta vez ele fez algo impressionantemente criativo, mas
efetivo. Confundiu a linguagem. De repente, uns não entendiam mais os outros. Os caminhos de Deus são muito interessantes. O poder dele, a inteligência, a criatividade não tem limites. A gente sempre procura botar, normalmente, Deus numa caixa, na nossa concepção. É bom ter cuidado com isto. Por outro lado, é bom ter cuidado também em colocar Deus sem nenhum tipo de característica ou de contorno, de uma forma a realmente pintá-lo de uma maneira obediente com as Escrituras. Esses dois erros nós devemos tentar evitar. Não personalizar demais o seu Deus, assumindo que você tem o Deus verdadeiro como Deus, não personalizar demais. E qualquer Deus diferente do seu, que alguém adote, vai ser criticado por você. Muito ruim isto. E o outro lado é deixar Deus sem nenhum tipo de definição, ou melhor do que definição, de qualificação nenhuma. Qualquer coisa é Deus. E obviamente entra num outro tipo de heresia e que abre espaço para todo tipo de crenças. Solução: estudar as Escrituras o máximo que você puder, para ver o que Deus diz de si mesmo. Aí você adota como sendo a forma de você enxergar, entender a Deus. É a maneira como Ele disse que é. Pronto. Claro que Ele não vai dizer tudo o que Ele é, e nem nós poderíamos entender. Então vai ficar muito espaço para você ver certos ângulos de Deus que eu não vejo. Os dois com a Bíblia na mão. Mas vai ficar certo espaço. Aí é onde entra a sabedoria, onde entra a paciência um com o outro, a largueza um com o outro, de compreender que mentes diferentes, os dois crentes, com a Bíblia na mão, podem ver algumas coisas em que Deus deixou espaço. Então, cuidado com isto. E quanto mais agarrado na Bíblia você estiver, obviamente, mais seguro será, ou segura a sua concepção de quem é Deus. Eu acho que me desviei um pouco aqui, mas vamos lá. A consequência direta dessa intervenção divina foi a dispersão deles. Aí cai como uma luva, Salmo 33:10, não precisa ir lá. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Pois é, eles queriam três coisas: uma cidade enorme, uma torre até o céu, ou muito alta, e o nome célebre. Não tiveram nenhuma das três. A cidade e a torre, parou a obra. Interditado. Aliás, parou a obra, não é nem porque Deus mandou. Eles desistiram. Como é que isso entender? Traz o cimento. 8 tijolos para cá. O quê? Pronto. Não deu mais, não havia mais comunicação, acabou, encerrou. Então a obra parou ali imediatamente. Pressupõe imediatamente, não sei. Mas parou definitivamente, é o que eu queria dizer. Acabou-se. Nem cidade, nem torre. E em vez do nome célebre, ficou aquele lugar conhecido como confusão. Ficou célebre ao contrário. Não como eles queriam, mas num lugar de muita falta de entrosamento e de conhecimento, de comunicação, encerrou tudo ali. Resultado: se espalharam. Como diz também Provérbios 10:24, aquilo que eu teme o perverso, isso lhe sobrevém. Bem aplicado aqui. Eles estavam com medo de se espalharem. Queremos união, queremos unidade, seremos mais fortes unidos, mais poderosos unidos. Não queremos espalhamento como Deus mandou. Mas não nos convém. Aconteceu exatamente o que eles tinham medo. Se dispersaram por eles próprios.
depois que Deus deu esse castigo neles. Então cessou a unidade perigosa da raça humana, cada um com a mesma língua foi para um certo lugar, e aí vieram as tribos, línguas, nações de tudo que nós conhecemos. Então observe, eu gosto sempre, quando eu falo nisso, de lembrar, as muitas línguas no mundo não são sinal de cultura sofisticada, não são sinal de uma evolução ao acaso, uma evolução linguística, ou coisa desse tipo, conforme pensam muitos educadores. Foram dadas diretamente por Deus, num certo ponto da história, no momento, um dia e hora, uma repreensão de Deus à humanidade, e para servir de restrição, de freio, de rédea, como se bota num cavalo. É por isso que Deus deu muitas línguas para a humanidade. Foi um freio sobre a malícia, maldade, orgulho, arrogância, vaidade. Muito humilhante, isso que Deus fez com os homens. Mas o homem não gosta de rédeas, muito menos quando vem de Deus. E ainda hoje o mundo quer, a humanidade quer crescer, quer dominar, ser única. Quanto mais junto, melhor, mais poderoso, e se fala muito em humanidade, no progresso da humanidade, o homem, a conquista do homem, se fala muito nisto. E está voltando a ser moda se falar em espaço, conquistar espaço. Hoje, pessoas estão investindo bilhões de dólares, não somente governos, mas pessoas privadas, empresas privadas gigantescas, estão investindo muito dinheiro, levando a sério a ida a Marte, para de alguma forma começar lá uma civilização em Marte. Falam, não é brincadeira, leiam, está aí tudo que é internet, aí pode ver, estão levando a sério, mas o ser humano continua com a ideia de crescer, agora não é mais uma torre até o céu, não, é ir logo no céu, logo direto, muito longe, como Marte é, pelo menos dentro das nossas dimensões. Mas o mundo, por um lado, continua querendo este poder de uma humanidade unida. O problema é que de Babel em diante havia muitos querendo a mesma coisa, o que parece ser quase uma contradição, e o homem pecador é um poço de contradição. Então, ao mesmo tempo que se fala em humanidade, numa raça unida, há guerras, porque são povos querendo a mesma coisa, mas não se entendem, e conquistas e centenas de milhões de mortes até hoje causadas pelo desejo de crescer, de dominar. É tão estranho que o Império Romano se gabava da Pax Romana, como falei aqui, inclusive, há pouco tempo. Ora, o império das guerras dominou na força, na brutalidade, na morte, no poder direto, no sangue derramado mesmo. Com tanto domínio, os povos perderam a força. Quando perderam a força, o que aconteceu? Paz. Mas uma paz imposta. Que paz fajuta é essa? Mas esse é o ser humano. Ele é contraditório, ele mistura as coisas, ele quer coisas ao mesmo tempo, conflitantes. O homem ainda mira para uma unidade da raça. Mesmo muitos odiando-se uns aos outros, ao mesmo tempo, procura um certo retorno à unidade perdida naquela época. Contradição, entenda que é uma contradição, e acho que você vai compreender melhor a história da humanidade e o que acontece hoje
quando aceitar, entender que há contradições profundas na própria raça humana. Não há muita coerência. Você lê um gênio hoje dizendo uma coisa, aí você vê outro dizendo outra, o contrário. Os dois são sérios, os dois estão querendo acertar, os dois são cultos, os dois estudaram em Harvard, mas coisas diferentes, conflitantes. Com relação à unidade, a busca dessa unidade que a raça humana, mesmo com tantas guerras e divisões internas aqui, mas ainda procura, ela alcançou, por exemplo, uma língua universal. É interessante isto, o inglês, há décadas tem se mostrado como uma língua universal, e isso tem se mantido e se fortificado cada vez mais, não tem retroagido. Inventou-se um tal do Esperanto, uma certa época aí, que seria a língua universal e tal, algumas décadas, acho que eu era criança, mas não vingou. Interessante. Atrás da língua, uma língua só, mas foi artificial demais, não vingou. Mas o inglês vingou, e está até hoje aí, e não tem sinais de que vai decrescer isso, pelo contrário, parece que está aumentando, mas o fato de que uma língua só, você em qualquer lugar do mundo, não do mundo, mas em um lugar minimamente civilizado do mundo, você com inglês, você consegue se comunicar. Está aumentando. Formação de conglomerados de empresas, comprando outras, empresas enormes, comprando outras enormes, e ficando maior ainda e maior ainda. Hoje em dia você coloca 20 pessoas numa sala, você tem um percentual altíssimo do poder de dinheiro no mundo, do poder de decisões no mundo, com poucas pessoas. Uma sala desta aqui vai caber pessoas que tomarão decisões, tanto pessoas de governo, como pessoas empresárias, bilionárias, e alguns desses bilionários, que é uma novidade hoje, são pessoas muito novas, sem maturidade de vida, e já criado dentro de uma estrutura muito esquisita, em termos de família, em termos de sociedade, são pessoas sem rédeas, sem regras, e que têm as cabeças próprias, modernas, no sentido ruim da palavra, e que têm bilhões nas mãos, verdadeiros meninos de 30 e poucos anos de idade, se tornam bilionários de um dia para o outro, um fenômeno que o mundo não conhecia antes. E tudo isso faz parte. Então você vê, uma empresa vai crescendo, a outra vai e compra, aí vai crescendo e compra, quase não tem limite, e ficando nas mãos de pouquíssimas pessoas, um poder que nós não podemos imaginar, gente de qualquer nacionalidade, inclusive. A internet é outro fenômeno que nos deixa quase sem poder nem comentar, de tão grande, de tão gigantesca e de tão rápido como tudo está acontecendo, quebrando fronteiras, tirando distâncias, tudo, misturando tudo. Países se congregando, a União Europeia já vai com 28 membros hoje. Planos comerciais entre países. O fato é que o mundo avança, sim, para uma unidade. Pode ser artificial, pode ser incoerente, com muitas guerras ao redor, mas caminha. Babel não foi esquecida pelos homens, nem creem na Bíblia, talvez achem que história da carochinha, mas seja como for, o Deus deste mundo, o diabo, que incutiu na mente daqueles homens Babel, é o mesmo Deus deste mundo hoje, o diabo, que vai deixar de ser um dia Deus deste mundo e vai ser colocado no lago de fogo, mas mesma mente maliciosa que levou Adão e Eva a pecarem, que levou esses homens aqui a quererem fazer a torre até o céu, a mesma mente hoje influencia para que o mundo caminhe para uma unidade deles, homens. Se Deus estivesse no centro dos planos de crescimento de empresa, de governos, países se unindo, e uma língua só, tudo bem. Com Deus no centro, tudo bem. Claro,
naquilo que ele aprova. Mas é como nos tempos de Babel, Deus continua fora dos planos dos homens, e os caminhos vão sendo claramente abertos para a vinda do anticristo, que será um ditador mundial, vai tomar conta do mundo inteiro, mesmo com guerras, com tudo, mas vai. Ele vai ser controlado diretamente por Satanás, o dragão de Apocalipse. E mais, tudo isso com um aspecto religioso fortíssimo. Veja a figura do falso profeta, que estará preocupado em adoração, que adorem o dragão, que adorem a besta, no caso o anticristo, cuja ferida mortal foi curada, e todo mundo se impressionou. Adorem, mas, aliás, não adorem só o anticristo não, eu vou fazer uma imagem do anticristo, e ela vai falar, e eu quero que adorem a imagem do anticristo, ou seja, muita adoração no meio disto tudo, muita religiosidade, falando em Deus. Sim, que Deus? Deus da religião A, da religião B, da religião C. O ecumenismo andou ameaçando há algumas décadas atrás. Logo que eu me converti, 40 anos atrás, mais ou menos, se falava muito em ecumenismo na religião mundial e tal, e passou um pouco de moda isto. E eu noto que está voltando, e talvez liderado pelo Papa atual, a ideia de ecumenismo está vindo forte, de novo, para juntar as religiões, ao mesmo tempo, olha aí a coerência humana, ao mesmo tempo em que há mortes hoje, por motivos religiosos, com fanáticos decapitando pessoas em nome do seu Deus. Ao mesmo tempo, se fala em unir e que Deus é um só. Temos que entender essas incoerências, porque o mundo anda nessa incoerência, e se confundir uma coisa com a outra, vai perder o foco. Assuma que há incoerência, sim, e grande, mas adquira visão pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, para enxergar o mundo caminhando claramente para ainda para o mesmo ponto, querendo ser uma humanidade só, com uma autoridade só, debaixo do mesmo comando, e com muita religiosidade ao redor, como uma fumaça para disfarçar. Quando chegar lá, o anticristo se assentando no lugar como se fosse o próprio Deus, no templo que cremos será feito ainda em Jerusalém, a humanidade terá chegado no mais próximo do que era para ter sido em Babel, ali, unida, pelo menos até certo ponto, como já comentei, dentro das divisões, arrogante, querendo grandes coisas e sem Deus. O anticristo vai querer saber de tudo menos de Deus, blasfemando direto contra o nome de Deus, se opondo contra tudo que se chama Deus. Não venha com Deus para cá, que eu mato, eu destruo, eu persigo, eu derramo sangue, mas não fale em Deus para mim. Esta é a cultura que continua desde Babel, passando por muitas fases, mas que, até onde nós podemos ver, está caminhando e chegando perto. Não sei quão perto, não seria irresponsável de emitir nem perto um número de anos e coisas. E se alguém fizer deste púlpito, tire, porque é biblicamente irresponsável quem vem dar datas e épocas. Acho que mais uns 10 anos, Cristo está voltando, mais uns 100, rasgue esse livro. Não tem isto, não caia nesta tentação de dimensionar,
porque o próprio Jesus Cristo não dimensionou, ele se recusou. Então quem é o arrogante que vai querer fazer isso? Não faça, nunca caia nesta tentação de número, de querer ver coisas para dimensionar. Não se dimensiona. Tudo pode voltar a um ponto tal que passa mais 1000 anos antes de Cristo voltar. Pode, volta tudo. Tem uma guerra aí, ou várias guerras, e não aparece anticristo coisa nenhuma. O plano de Deus pifou. Eu pensei que era agora. Sim, você que pifou. Não o plano de Deus. Agora, se Jesus deu alguns sinais, que deu, é claro que ele nos quer atentos, e ele disse que nos queria atentos, vigilantes. Então é razoável o crente estar atento, vigiando e dizer: opa, Israel voltou em 1948 como Estado, vencendo maneiras miraculosas. Estudem a história e vejam, é impressionante. E tem coisa acontecendo, fome, guerras, terremotos, muitos rumores de guerras. Então, as pistas que Jesus deu estão aí. Então, já é, até onde nós podemos chegar, é aí. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, quando eu digo que pode ser daqui a 1000 anos, eu não estou desvalorizando o fato de que há pistas aqui e que nós devemos ser afetados por estas pistas, devemos ser mexidos no nosso coração e alertados e ficando super vigilantes. Sim, não ao ponto de ultrapassarmos isso e começar a marcar a data. Este é o perigo, mas nós estamos cientes de que pode estar perto. Sim, pode estar perto. Esse pode deixa uma abertura prudente, reverente diante de Deus, e dizer: pode estar perto. E os sinais que Jesus deu estão todos aí, estão. Então, nós podemos estar, em termos de geração, perto. Podemos. Se não estivermos, amém, graças a Deus, isso não vai afetar a nossa vida cristã, nem dizer: me decepcionei. Não, não com Deus. Não com Deus. O fato é que, quando o anticristo chegar, a humanidade realmente terá chegado ao ponto mais perto do que teria sido lá em Babel. Grandes coisas, arrogantes e sem Deus. Só que desta vez a restrição de Deus, a rédea de Deus, em vez de línguas diferentes, será a morte mesmo. Com a espada afiada de 2 gumes da boca daquele que vem no cavalo branco, de Apocalipse 19. O vitorioso, o conquistador, o Senhor Jesus Cristo, ele vem matando aqueles que não aceitam o evangelho dele. E chegará a terrível tribulação. E os que sobrarem da tribulação serão mortos pessoalmente por Jesus Cristo, que, conforme cremos, deverá voltar no final da tribulação. Então, muitos mortos, muitos cataclismas, selos e taças e flagelos, tudo de terrível que se possa imaginar, e morrerão milhões. E os que ainda ficarem serão mortos pela espada do Senhor Jesus Cristo. Depois disto, o milênio. Aí vai ter unidade. Se não a mesma língua, não sei que língua, as línguas vão continuar, ou vão ser um resquício de Babel, mas uma coisa pelo menos, a linguagem espiritual pelo menos, de falarem e adorarem o mesmo Messias, o mesmo Salvador, será a mesma. E todos se entenderão como se falasse uma mesma língua. Irão frequentemente a um mesmo lugar, Israel, adorar ao mesmo rei, Jesus, numa harmonia tão grande que um lobo habitará com o cordeiro. Ali estará a união, com a diferença fundamental. Tudo isso em torno do Senhor Jesus Cristo. Se os homens entendessem que tudo que eles querem, se for submetido a Deus, passando pelo filtro santo de Deus, Deus atenderia e atende. Ele vai atender os nossos desejos, que somos fiéis a Ele,
nossos desejos mais íntimos, filtrados pelo coração de Deus, serão atendidos. E o próprio milênio ainda é uma pré-experiência do que será em novo céu e nova terra. Um só rebanho, um só pastor, um só Deus, e todos nós adorando-o com os anjos eleitos de Deus, numa unidade espetacular, muito maior do que uma torrezinha indo para um lugar muito alto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a vibrar com a Tua palavra e com as perspectivas que nós temos pela frente em Cristo. Muito obrigado por sermos crentes. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.